Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Nesta obra, a Carla Batista estava bem consciente das limitações e reservas que a metodologia que escolheu e que seguiu na sua investigação acarreta. Eu partilho algumas reservas. Não será que a história relatada na primeira pessoa é, sobretudo, legitimadora dos comportamentos individuais que acabam, tal como a árvore, de impedir a correta visão da floresta de uma ação coletiva que nunca se obtém da soma das partes? Mas em que medida é lícito, pelo contrário, interpretar a história sem essa parte da verdade que há inevitavelmente escondida na verdade mais íntima de cada um dos seus autores? Mas as reservas metodológicas pouco importam. Saber se temos nas mãos uma investigação histórica, ou muito mais do que isso, são coisas dos académicos, e eu deixei o academismo há mais de uma década, quando deixei de ensinar neste querido departamento de comunicação social desta casa. Importa que esta é, sem margem para dúvida, uma obra, um texto, que devia ser leitura obrigatória para os atuais políticos, para os atuais jornalistas e para os atuais investigadores. É um elemento precioso de reflexão. E é isso que me importa muito. Mesmo se levados pelos testemunhos de quem viveu nos jornais, os anos de liberdade dos finais da monarquia constitucional e da República, por exemplo, nos esquecemos dos riscos que esse fulgor de aparente liberdade sem limites acarretou. Os excessos, a irresponsabilidade, os ataques pessoais, a falta de respeito do adversário, o vale tudo que subliminarmente foi minando a liberdade e abriu de mansinho o caminho aos seus opositores. A censura não é apenas possível porque a quiseram os seus defensores. Só foi possível porque não a preveniram aqueles que nunca a quiseram. Aqueles que usaram e abusaram daquilo que era um bem precioso e que era a liberdade. E, de facto, no meio destes relatos, nós quase nos esquecemos da caricatura que essa nos traçou pós-estigma, quando criou o Damas de Salcedo e o Paulo Macavalão, cujos fantasmas, eu acho que ainda hoje, seguem a classe. Quantos Damases nós encontramos? Quantos Paulo Macavalões? E perante o longo inverno do salazarismo e da censura, quase nos deixamos levar por um certo encantamento com a primavera marcelista. E aqui, isto quase me fez pensar, enquanto lia muitos destes relatos, enquanto suspirava, no fundo, e me unia às vantagens de poder, no fundo, conviver num pub qualquer, com gente que, mesmo sendo do regime de alergia dele, pensei quão injusta eu fui num livrinho que escrevi sobre também o mesmo período, e é nesta paixão que eu partilho com a Carla, é no fundo do 20ismo ao 25 de Abril, o que é que se passou nos jornais portugueses. Eu concluí na minha investigação que, afinal, o marcelismo não trazia grande diferença. Não havia grande coisa. A censura, no fundo, permanecia intacta no que ela tinha, aliás, de pior, que era a especialização sensória. O facto de suportar novidades o que se deixava passar na República. O de nunca saber exatamente quem queria a censura, porque ela nasceu sem pai, de um comunicado da polícia, e todos, precisamente todos, se puseram de marcar dela, sentirem-se vítimas, dizer aos jornais que sim, que desagradável coisa, desde o Carmona ao Salazar ao Marcelo Caetano. Todos puderam dizer que não queriam censura. O que é que fascinou no fundo, ou seja, o que é que enganou no fundo jornalistas altamente credenciados que nos visitaram e que a Carla aqui também vai descrevendo? O que é que fez cair no fundo, na trapaça da liberdade, gente que vinha até à espera de não encontrar? É que encontrou sempre uma aparência de diferença, uma aparência de pluralismo, que o marcelismo tornou ainda mais claro.
Ficámos a saber, por exemplo, que foi possível enviar um enviado especial à cobertura de uma visita em Moçambique, que depois foi desviado para fazer a cobertura nos países vizinhos, porque não podia escrever nada do que eu queria. E que outros jornais mais pobres, pois simplesmente nada publicaram. Ficámos a saber que, em alguns casos, por exemplo, foi possível oferecer uma espécie de livro de autor aos jornalistas que tinham feito uma série de reportagens sociais, porque não as puderam ver publicadas e, portanto, não podiam desmotivar-se completamente. E então levaram encadernadas as suas reportagens. Eu continuo com as mesmas dúvidas quando escrevi o meu livro sobre a censura, sobre o que é que terá levado, por exemplo, o repórter destacado pelo Século para fazer a cobertura das eleições com Humberto Delgado, a escrever páginas e páginas e páginas sucessivamente cortadas pela censura, dizendo aquilo que na altura não foi possível saber e que eu, depois de ler essas provas de censura, fiquei convencida que das duas uma. Ou ele escreveu para a história, ou ele escreveu para ele próprio, ou ele escreveu para a sua própria consciência, ou nada disso. Há ali um fenómeno qualquer que levava aqueles jornalistas a não desistirem nunca, mas, sobretudo, depois de ler aquelas reportagens, fiquei a pensar uma coisa. Se elas tivessem sido publicadas, talvez a história de Humberto Delgado tivesse sido diferente. Daí não se perdoar a censura, a sua ação, fosse qual fosse a sua motivação no caminho. Eu, ao ler esta prosa, em certa medida, dei comigo a respirar de alívio com as tertúlias do Expresso. Mas eu não me posso esquecer que, quando entrei na profissão, em 1982, entre outras coisas, me revia na geração que não iria pôr os pés no Senado, que não iria jamais participar de um certo tipo de relação com as fontes e que sempre, e eu isso mantive-me fiel, mas também me escudei um bocadinho, digamos, no jornalismo económico, mantive fiel a mim própria e continuo a fazer grande cerimónia com as fontes, mesmo com aquelas fontes que eu trato por tu, ou que antes de serem fontes tratava por tu e voltarei a tratar por tu depois de serem fontes. No entanto, no meio desta descrição, é quase impossível não dar graças a Deus por ter havido, em certo momento, gente tão rica que pôde enfrentar o regime, ainda que, em alguns casos, fosse para reivindicar aos gritos com a PIDE, nos casos, o gravador e o jornalista, como se fosse assim uma espécie de comum propriedade sua. E, mais tarde, já em pleno marcelismo, gente que, no fundo, se debatia em pé de igualdade com o regime, desde que ficassem preservados os interesses dos grupos económicos. E aqui, porque sou economista, não posso deixar de fazer um salto para a atualidade e pensar quanto eu me inquieto, porque, de facto, a liberdade é muito mais do que a sua mera consagração formal. A liberdade e a independência é importante em relação aos políticos e é importante também aos detentores dos meios de comunicação social. É importante, não basta sentirmos confortáveis, e eu sei que nos sentimos bem mais confortáveis nos grupos que não prestam contas ao poder. Eu, na Renascença, passei os últimos anos em total liberdade. Vinha do público, onde, no Grupo Sonai, tive a sorte de ter um empresário que nunca se tinha metido nas questões editoriais, de tal ponto de eu fazer a cobertura económica, por exemplo, da ópera do BPA, em que o público foi claramente por questões estritas de análise económica, desfavorável aos interesses do grupo do tempo. E estou-me a desviar só para dar umas pinceladas, porque
do que me suscitou, a reflexão que me suscitou este livro. Não basta a pluralidade de pontos de vista, não basta até a garantia de grupos que podem enfrentar o poder. Os jornalistas têm, sobretudo, muito mais do que sequer uma consagração legal do seu regime de liberdade, estar atentos aos fenómenos. Eu só pensei nesta reflexão no momento em que realizei a investigação para o meu livro, e por isso agradeço o facto de ter podido retomar agora, em 82. Depois, quando publiquei este livro, que foi 10 anos depois, e pensei assim, eu publiquei o livro porque na altura eu achava que havia um momento de atualidade que justificava trazer à colação esta reflexão. E já não me lembrava qual era o momento da atualidade, eu pensei, mas caralho, é que naquela altura me fazia assim lembrar de todo. Bom, foi a Guerra do Golfo. E a Guerra do Golfo, na altura, abriu um campo vasto a correntes que tentavam limitar a liberdade. E, portanto, era esse o contexto da atualidade, porque os jornalistas são sempre movidos por questões da atualidade. E a última vez foi num artigo que escrevi para o Público em 2004, depois de ter feito parte de um pequeno movimento, que fez, aliás, um manifesto contra a política que, na altura, o governo de Santana Lopes estava a levar a cabo, considerando que se estava em curso, na altura, um ataque sem precedentes à liberdade de informação. E dei comigo a pensar, que injusta terei sido naquele momento. Porquê? Se, consultando os índices de liberdade de imprensa, 2004 foi, azar dos azares, o melhor ano para o nosso índice. O melhor ano. Nem agora estamos com o índice 17, estávamos, portanto, em 2011, estávamos melhores que os 14 dessa altura. O que é que me fez na altura? Na altura, sentir essa ameaça. Eu acho que foi a Central de Informação. A Central de Informação que, mais uma vez, apenas propunha, inocentemente, fornecer o máximo de informação para os jornalistas que querem trabalhar credivelmente, sem desvios, sem nada. E soou-me, na minha cabeça, o seguinte: soou-me o que é que as centrais de informação, e a benignidade, e a bondade, e as boas intenções, e esse conjunto de coisas que, de repente, quando nós partilhamos com os nossos amigos, eles dizem, por amor de Deus, como é que há uma ameaça sem limites à liberdade de informação, se cada um diz mal do governo conforme quer, se cada um pode dizer livremente nos jornais aquilo que muito bem entende. Eu acho que peguei cara essa sensação que tive. Porque os anos a seguir não melhoraram o sistema, antes pelo contrário. Eu própria vivi a míngua de informação de 6 anos que vieram a seguir. Porque a informação distribuída criteriosamente, que flui apenas para determinados circuitos, é também uma forma de manipular a informação, mesmo que haja um aparelho de total liberdade. Por isso eu acho que vale a pena ler tudo isto. Vale a pena ler e projetar. Vale a pena pensar, e eu continuo a achar que jornalismo e política, perdoem-me a ingenuidade, devem estar em campos separados. Eu ainda continuo a partilhar os alegres da profissão, de achar que há, evidentemente, um trade-off, uma negociação com as fontes, que nunca é inocente. Porque, como diziam alguns autores, a informação pura é apenas, digamos, a informação roubada. Ou seja, aquela que eu consigo retirar sem que aquele que a detém me queira dar. A minha única experiência de informação pública, de informação pura, não resultou grandemente. Foi no Público, quando, suspeitando que as atas da comissão de inquérito ao caso Sota não revelavam a verdadeira verdade daquele inquérito, eu e a Clara Teixeira
cometemos um pequeno delito único que eu cometi na vida e conseguimos, evidentemente, com algumas conivências internas, sacar o único que cometi na vida, neste aspecto que delito de informação. Sacámos a informação dessas atas. Lemos, publicámos o trabalho final, mas ficou muito aquém das nossas expectativas. Afinal, o relato da Comissão de Inquérito vagamente o equivalente ao que lá se tinha passado. E o que lá se tinha passado era um cerimonial de reverência, de perguntas mais ou menos inócuas, quando nós esperávamos que naquela comissão se tivessem colocado as questões que nós, jornalistas, gostaríamos de ter colocado. E não foi isso que ocorremos. E, Carla, muitos parabéns, eu fiquei invejosíssima de ser assim.